Boa noite, irmãos. Hoje é dia 3/11 de 2023. Agora são 20 horas e 3 minutos. Para quem não me conhece aí no YouTube, eu sou o pastor Hélio Piovesan. Eu dirijo esta igreja, pequena igreja, mas muito amada, que é a Igreja de Interlagos. Se você quiser participar conosco nos nossos cultos, você fique à vontade. Nós temos o site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem um botãozinho ao vivo aqui em cima, que se você clicando lá, você vai cair nessa sala aqui e pode participar conosco do culto. Nós temos culto no domingo, às 18 horas, e às sextas-feiras nós temos cultos às 20 horas, e estamos fazendo uma série de mesas redondas para a gente poder discutir alguns assuntos, né? Discutir alguns assuntos aqui entre eu, pastor Valdo e pastor Weber e a irmã Eliette. Então, vem participar conosco, fique à vontade. Só entra com o microfone e o vídeo desligado. E aí, se você quiser passar uma mensagem para a gente, também temos lá, fale conosco, www.igrejadeinterlagos.com.br, tem um Fale Conosco lá e você pode mandar uma mensagem para a gente aqui, tá bom? Nós gostamos muito de estudar a Bíblia a fundo e com seriedade, mas sem muita influência da teologia tradicional. Então, eu sei que a teologia tradicional é importante, mas em alguns momentos ela foge um pouco daquilo que está na palavra, né? Então fica assim, hoje nós vamos falar sobre justificação. Vou fazer um preâmbulo aqui para vocês e depois a gente vai entrar nessa seara aí de falar sobre a tal da justificação. Tá ok? Bom, muito bem. Essa palavra justificação, ela tem vários textos bíblicos, depois eu vou falar esses textos e vou mostrar para vocês. Paulo mesmo usa essa palavra quase 40 vezes na Bíblia, né? A maior parte estão nas cartas de Paulo. É uma palavra muito interessante. Bom, eu sou pai de 2 advogados, né? Meu filho mais velho é advogado, minha filha do meio é advogada também. Então, a gente, quando tem alguma dúvida sobre o direito, a gente vai lá e fala com eles, né? E aí, filho, o que significa isso? Por que isso acontece assim? Por que acontece desse jeito? E assim vai, aí a gente acaba aprendendo alguma coisa sobre o direito, né? O direito é uma área bastante ampla, né? Muito ampla, né? Então, quando a gente fala de justificação, eu estava lendo aqui no livro do Wayne Grudem, né, que é esse livro aqui, ó, muito bom, Wayne Grudem. Não sei se está invertido para vocês, mas está aí, ó. A teologia sistemática ao alcance de todos. Esse autor aqui é um autor fantástico, um cara muito sensível com as coisas do evangelho, sujeito muito sensível. E até separei aqui um pedacinho, né, para a gente poder entender o que é a justificação. Muito bem. Você sabe que no Velho Testamento, lá no Pentateuco, né, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né, lá, em alguns momentos, né, o Deus do Velho Testamento, o Deus do povo judeu, entra em ação e promulga uma legislação. Uma legislação. Essa legislação, que a gente chama de lei, ela é composta de 613 mandamentos, ordenanças e uma outra palavra que me fugiu agora, estatutos, né? Tem lá os 10 mandamentos, né? E um monte de coisa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer tal coisa, não pode comer, e assim por diante. Então, tá lá, existe uma lei. Esta lei, ela é, além de tudo, espiritual. Ela rege o relacionamento entre o homem e Deus.
né? Esse relacionamento entre homem e Deus fica bastante claro, principalmente em Deuteronômio, né? Deixa eu só abrir aqui um minutinho para eu falar aqui para vocês. Então, em Deuteronômio, tem lá, tem o Levítico, tem o Êxodo, tem Números. Deuteronômio tem lá um monte de vamos dizer assim, coisas que você não pode, se você não fizer corretamente, então você fica, deixa eu só achar aqui, eu não me lembro se as maldições lá, Eliette, eu me perdi, aonde que fica mesmo? É Deuteronômio 28, 14. Eu procurei no 29, desculpa. Tá certo. Então tá lá, os castigos, só para você ter uma ideia. Vou te mostrar aqui, só para você ter uma ideia. Tem gente querendo entrar aqui. Paz, querido Weber. Então, vou te mostrar aqui. Vou compartilhar com você. Então, existem castigos, olha só. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aqui tem um rol de maldições, né? Tem coisas muito pesadas aqui. Ó. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra, que passas a possuir. Te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, e assim vai. Então, veja, todas essas leis e estatutos e ordenanças que estão ali no Velho Testamento, ela é uma lei que rege o relacionamento entre Deus, aquele Deus, e o homem. Então, ela é uma lei espiritual. Ela tem fundamentos espirituais. Então, você não pode descumprir. Se você descumprir, você morre. Tá certo? Então, prevendo que o homem não conseguiria cumprir todas essas leis, foi instituído, então, o sacerdócio levítico, que foi lá e fazia as expiações, né? Então, para um determinado pecado, você ia lá, oferecia uma pombinha, um bezerro, e assim por diante. E você pagava, você tinha que fazer um pagamento pelos seus pecados, pela sua desobediência em relação à lei. Então, você foi lá e cobiçou a mulher do próximo, por exemplo. Isso é um pecado. Está lá nos 10 mandamentos. Então, como é que você faz para pagar este pecado e ficar livre da condenação do pecado? E existe uma condenação para esse pecado. E se você não pagar, com certeza você vai sofrer as consequências desse pecado. Então, foi instituído ali no sacerdócio levítico para que essas pessoas pudessem ir lá diante de um sacerdote fazer o pagamento pelo pecado. E aí, então, ele ficaria justificado diante da lei. Há uma justificação. Por isso que nós vamos falar sobre a justificação que ocorre no cristianismo através da obra redentora de Jesus. Né? Então, a justificação é um termo jurídico. Eu tenho até um outro texto aqui, que é desse cara aqui, ó. Tá ao contrário aí, Eliette? Eu não sei, eu tenho a impressão que está ao contrário para mim. Não, está certo, não está ao contrário, está certo. Tá certo. Teologia sistemática. Ele escreve uma coisa bem interessante aqui. O que é justificação? Eu gostaria de ler para vocês. Né? Justificação
A definição é a seguinte: é um ato judicial pelo qual, por causa de Cristo, a quem o pecador está unido pela fé, Deus declara que esse pecador não mais será exposto à pena da lei, mas restaurado a seu favor. Ou, dando uma definição alternativa, de que exclui toda a metáfora. Justificação é o reverso da atitude de Deus para com o pecador por causa da nova relação deste com Cristo. Então, veja só, a justificação é um ato judicial que ocorre na esfera espiritual. Então, lá na esfera espiritual, o homem, por não conseguir cumprir aquilo que está na lei mosaica, lei de Moisés, né, que foi trazida por Moisés, essa lei, o homem não consegue, portanto, cumpri-la, e aí o que resta para ele é a penalização, uma penalidade. Né? Essa penalidade pode ser o derramamento, normalmente é o derramamento de sangue, então você leva lá para o seu sacerdote uma rolinha, um bezerro, uma ovelha, e assim por diante, e lá então o sangue desse animal é derramado, porque o Deus do Velho Testamento, ele é viciado em sangue. Né? O negócio dele é sangue, ele gosta de sangue. Né? Então, por isso que no Velho Testamento se faz, então, essas coisas. Né? Então, veja bem, quando a gente fala em justificação, não sei se vocês lembram, eu vou separar aqui os livros já, espera só um pouquinho. Não sei se vocês lembram, lá em João, eu vou mostrar aqui para você, aqui no Evangelho de João, em um determinado momento ele fala assim, todo mundo conhece, né, esse texto, vou ler aqui um pouquinho mais para frente. Vamos ler aqui do Nicodemos em diante. Aqui eu quero falar para vocês. Disse-lhe Nicodemos. Não, peraí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário é nascer de novo. O vento só assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, lá pelas tantas, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado. Então veja, Jesus disse que existe uma sentença de morte, de condenação, para todo homem. Todo homem já está condenado. Então, tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento aconteceu para condenação. Olha que interessante. Por que está condenado? Porque o cara não consegue cumprir a lei. Então, a condenação, queria que você soubesse disso, que a condenação, ela acontece por causa de nós não cumprirmos a lei. Então, se eu estou parado se o farol fica vermelho e eu não paro no farol, então eu sou penalizado por não ter cumprido aquela lei. Se acontece, o melhor exemplo é essa daí das leis de trânsito, elas são boas para explicar isso daí. Se eu ultrapassar 100 km por hora numa rodovia onde o limite é 100 km por hora, eu serei penalizado. Então, a condenação, ela já aconteceu. Vou voltar aqui para você me ver. A condenação já aconteceu. Quando Jesus fica conversando ali com Nicodemos, tentando mostrar para ele que ele tem que nascer de novo, significa o seguinte: ô Nicodemos, você precisa encerrar o seu assunto com o Deus do Velho Testamento. Por isso que Jesus fala de nascer de novo. Encerra. Aquele Deus é Deus de condenação. Ele dá uma lei para condenação. E se você não nascer de novo, que é da água e do Espírito, aquele lance do batismo, etc., você com certeza vai ser condenado. E isso é um problema. Então, o que vem a ser justificação? A justificação é justamente a gente cair fora da condenação. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós saímos das asas ou da sombra da lei do Velho Testamento. É isso que nós chamamos de justificação. Então, a justificação pela fé significa um ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos. Eu sou injusto. A minha natureza provoca em mim injustiça. Não consigo cumprir o Velho Testamento. Então, eu creio em Cristo, portanto, eu saio da situação de injusto para a situação de justo, ou seja, sou justificado. O que significa justificação, então, na Bíblia? No Velho Testamento, tem versículos lá interessantes, só para você entender o que significa ser declarado. Olha só, vou te mostrar. Está aqui. Em Deuteronômio 25:1. Só para você ter uma ideia do que significa isso. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificação, ao injusto condenação. Outro, Provérbios 17:15. Ele fala assim: o que significa o ímpio e o que condena o justo, tanto com um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Ou seja, quando você transforma alguém em injusto, ou essa pessoa se torna injusta, então ela merece uma condenação. Tá aí. No Velho Testamento funcionava desse jeito. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento é outra história. O homem não
tem a capacidade de se auto-justificar. Eu não consigo, por exemplo, pegar uma pombinha e levar lá para o sacerdote. Não tenho essa capacidade. Como o povo judeu tinha, para justificar os seus pecados, para não ser condenado por causa dos seus pecados. Então, essa abrangência, ela é espiritual. Agora, quando eu creio em Cristo, é como se o sangue de Cristo, que foi derramado a meu favor, me torna justo. Lembra que eu falei para você agora há pouco que Jeová é viciado em sangue? Né? Ele gostava de um sanguezinho. Então, quando Jesus morre na cruz, tem um detalhe importante que eu queria que você nunca se esquecesse disso. O detalhe é o seguinte: como é que um justo, Jesus era justo, ele cumpriu a lei, um justo pôde ser levado para a cruz como injusto, percebe? Então, Jesus foi morto injustamente. Significa que a lei falhou. Ora, se a lei falha, então, para um, ela falha para todos. Percebe? A lei falhou para Jesus. Então, Jesus, quando subiu na cruz, ele não podia ter subido na cruz. Não podia estar lá. De jeito nenhum. Pela lei, ele não tinha culpa. Como que ele pode ser culpado? Ele não fez nada de errado, estava tudo certinho com Jesus. Mas ele foi levado para a cruz por um problema político. Um problema da igreja lá. Da igreja não, dos sacerdotes judaicos. Quando Jesus é pregado na cruz e morre, e eu sempre falei isso aqui, a morte ela só existe para quem comete pecado. Jesus não pôde entrar no inferno, ele não pôde entrar na morte, porque ele não tinha o bilhete de acesso, que era o pecado. Por isso que ele teve que ressuscitar. Ele ressuscitou. Eu dou a minha vida e eu torno a pegá-la de volta. Ele falava isso. Então, o Senhor Jesus, ele não tinha o bilhete de entrada para a morte. Por isso ele teve que ser ressuscitado, porque a lei determina que a morte ela existe para quem comete pecado. E não foi o caso de Jesus. Então, uma vez que Jesus então entrou na morte injustamente, por isso que a Bíblia fala, né, que a morte foi derrotada, né? A morte foi derrotada. Então, eu fiz esse preâmbulo aqui só para a gente poder discutir um pouquinho aí. Queria abrir o microfone do Valdo e do Weber aqui, para que eles pudessem falar um pouquinho dessa questão da justificação lá no Velho Testamento e essa justificação do Novo Testamento. Fiquem à vontade vocês dois. Pode abrir as câmeras aí. Tá bom, Valdo e Weber? Ô, Weber, que saudade de você, rapaz. Você é uma bênção. Começa com você, Weber. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu posso falar então agora? Posso, né? Aqui a justificação que eu vejo aí no Novo Testamento é com relação a justamente o que o irmão falou, né? Sobre o pecado. Jesus, a justiça, ela veio sobre nós através do poder que nós adquirimos ao nascer de novo, né? Por que Jesus ele fala que nós temos que nascer de novo? Falou para Nicodemos claramente: aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque como ele vai ser a velha criatura não tem como ser justificada por Cristo. Nós só conseguimos ser justificados por Cristo quando nascemos uma nova criatura e adquirimos o poder de vencer o pecado. Porque conforme o irmão mesmo, o pastor Hélio mesmo disse, que o pecado é que traz a morte.
Então, antes de Jesus manifestar e trazer esse milagre do novo nascimento, era impossível o homem ser justificado. Ele não tinha como. Eu falo por mim mesmo, eu lembro, antes de eu nascer de novo, é aquilo que o apóstolo Paulo sempre disse, né? Que eu queria ser bom, mas já não conseguia. Eu não conseguia fazer aquilo que eu desejava fazer, mas eu não conseguia, porque eu estava com aquela natureza da velha criatura, né? Essa natureza que a gente herda de Adão do Velho Testamento, né? Por isso, o grande motivo da vinda do Senhor Jesus Cristo é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que Deus deu o seu Filho? Porque se Deus não dá o seu Filho, ninguém seria salvo. A morte tinha tomado conta, ninguém era justificado. Então, a palavra de Deus sabe que nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado pela fé? É você ter fé no Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo vai nascer uma nova criatura. Ele não consegue viver a velha criatura mais. Então é onde vem o arrependimento, vem aquele processo de aceitar o Senhor Jesus, de passar pelas águas do batismo, né? E nascer uma nova criatura. Tudo se fez novo. A partir do momento que tudo se fez novo na nossa vida, nós vamos ser justificados por Cristo. A justiça vai vir sobre nós. O que é a justiça de Cristo? É a santidade, é dar condição do homem de santificar a vida com naturalidade. O amor de Jesus manifesta sobre a justiça de Cristo manifesta sobre o homem, e o homem, com naturalidade, ele vai caminhando para a santificação. Então eu vejo a justiça aí. E no Velho Testamento não tinha justiça. Ninguém era justificado no Velho Testamento, porque não tinha esse poder para vencer. O apóstolo Paulo diz que, como que eu vou dar uma lei espiritual se eu sou carnal? O apóstolo Paulo disse isso. Então, o homem, sem o novo nascimento, é impossível ele ser justificado. O homem tem que, uma coisa que ele tem que pôr no coração dele. Um dia falaram assim para mim, mas você acredita que você é até engraçado. A pessoa quando é carnal é muito triste. O dia chegou para mim, mas você acredita que você vai conseguir santificar a sua vida? Você crê nisso? Você acha que tem condição para isso? Eu falei assim, não, eu posso às vezes nem conseguir, mas que eu vou lutar até o último segundo da minha vida para santificar minha vida, eu vou. Agora, se eu não conseguir, mas vou lutar para conseguir. Porque Jesus diz, sede santo assim como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Então, a justiça está aí. A justiça de Jesus está aí. Por que a justiça? Jesus ele disse uma outra coisa também maravilhosa para encerrar. Até eu tenho que procurar o versículo. Mas ele disse uma coisa muito interessante, maravilhosa. Quando ele disse, agora você não tem desculpa mais dos seus pecados. Então, a partir do momento que Jesus veio e mostrou o caminho para a santificação, hoje nós não temos mais desculpa dos nossos pecados. Então, aí a gente se depara de um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, que jamais ele ia falar algo para nós, irmão, impossível de cumprir nossa vida. Então, é aí que está a fé, aí que está o acreditar no Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala para você oferecer outra face, quando Jesus falou para mim oferecer outra face, para mim era algo impossível. Impossível. Mas aí eu lembrei, eu falei, gente, mas Jesus é tão maravilhoso, ele deu a vida por mim, ele jamais ia passar algo para mim impossível de eu fazer. Aí está a justiça de Jesus. Jesus, ele veio e deu condição do homem cumprir tudo que ele disse, a palavra. E quando Jesus mandou oferecer outra face, lá na cruz, todo mundo viu ele oferecendo outra face, lá na cruz. Então é isso aí, eu vejo dessa forma, pastor.
Amém, amém. Valdo, quero ouvir você. Tá dando para ouvir? Agora sim. Tá boa, porque eu estou usando o microfone do carro. Eu não sei se dá para Não, ouvir. tá bom. Tá dando para ouvir? Tá bom. Então, meus irmãos, nós somos salvos, né, somos justificados, não pelas obras, mas sim, nós somos justificados pelo que Jesus Cristo fez por nós, né? Porque o homem, por mais que ele tente praticar boas obras, isso ele jamais vai conseguir, né, chegar naquele nível, vamos dizer assim, mínimo para conviver com Deus eternamente, né? Então, Jesus Cristo, ele morreu por nós somos justificados pela morte de Cristo, mas nós não somos regenerados. Inclusive, eu achei interessante esse texto que você passou pelos Atos, fala sobre isso, que uma coisa é você ter sido justificado, e outra coisa é você ter sido regenerado, Isso, né? exatamente. Ou seja, a regeneração está ligado com a mudança de comportamento, e a mudança de comportamento está ligado com mudança interior, né? E que o Evangelho nos deixa muito claro que o Senhor Jesus Cristo diz para Nicodemos, né? Necessário nascer de novo. Então, nós somos justificados pela morte, foi até pela ressurreição de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Jesus, ele fez a parte dele. Qual que seria a nossa parte? A nossa parte é crer, né? A A fé. nossa parte é crer em Jesus, né? Que ele levou sobre si as nossas, né, perdões, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e crer naquilo que ele nos ensinou, que poderemos ser gerados novas criaturas, né? Por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, algo sobrenatural está disposto, né, a todo aquele que crê, né? Por que isso? Isso daí eu gosto de falar o seguinte, é uma questão de compatibilidade, né? Compatibilidade. Você somente vai poder ter condições de viver eternamente com Cristo se você for compatível com Ele, né? Senão não tem como, não terá lugar para você no céu, né? Se você não tem como você conviver, é o que o apóstolo Paulo falava, né? Que aquilo ali, que nosso Deus é um fogo consumidor, ou seja, você aproximando dele, se você construiu, não teve como fundamento ele que é a rocha, né? Mas sim foi fundamentado não como ouro, mas como uma palha, aquilo ali será queimado. Você não tem como aproximar, né? Aproximar de Deus, aproximar de Senhor Jesus Cristo, né? É algo que no Velho Testamento era impossível. Por quê? Porque o maior homem já existente, né, que já existiu no Velho Testamento, foi João Batista. Mas João Batista é o menor daquele que pertence ao reino de Deus. Quer dizer que não teria lugar nem para João Batista, né? Necessário foi também João Batista, não apenas João Batista, como também Maria, né? Eles também passaram por esse processo de a morte do velho homem e o nascer de uma nova criatura, né? Então, o interessante é isso. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas Deus é bom, Deus vai povoar o céu. Deus, ele não vai pegar um homem ali que é o pecado, que é o pecador, que é o... Deus, o amor dele é tão grande que ele vai salvar ele também. Tá? Mas o problema não é Deus, é uma questão de compatibilidade. Tanto é, Né? Valdo, tanto E é. Deus, ele veio fazer, eu gosto de resumir assim, só para concluir, pastor Edson, eu gosto de resumir assim, não tem como um homem carnal
a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Não tem como homem carnal conviver com Deus. Então, ele veio nos trazer o quê? Né? O poder de sermos feitos filhos de Deus. O que quer dizer isso? De homens carnais, nós sermos homens espirituais à semelhança de Cristo. Amém. Aí sim nós estaremos juntos com ele no céu. Tanto é que é um casamento, né? Jesus, você falou de compatibilidade, né? Jesus é o noivo e a igreja a noiva. Então tem que realmente ter compatibilidade. Deixa eu só botar mais um foguinho na fogueira aqui, né? Vou falar mais algumas coisinhas e aí a gente volta a fazer comentários. Então, no Velho Testamento, declarar justo é a palavra que se usa no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a palavra em grego é inocentar, é declarar e tratar como justo. Então, olha só o que o Senhor Jesus fez para nós. Quer ver? Romanos 8, deixa eu pôr aqui em Romanos 8 para vocês, para a gente poder ler esses versículos aqui. Olha só. O Weber, lá, aquele momento lá que você estava falando, né? Esse versículo aqui, ó, de João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados, né? Mas vamos lá para Romanos. Lá em Romanos 8, 33, ele fala assim, olha que interessante. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem nos justifica. Então, a justificação é uma atitude divina, não é uma atitude humana, tá certo? Dá uma olhada no 4, vamos lá no capítulo 4, verso 25. Olha só. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, que era o que o Valdo tinha acabado de falar. E o 5,18, que ele fala assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Aqui, ó, juízo sobre todos os homens. Qual é a ofensa? A ofensa de Adão. Para a condenação. Assim também como um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, tá aí. A base e a natureza da justificação pela fé, vamos ver em Filipenses 3,9. Então, vamos lá, Filipenses 3,9 diz assim, olha só que interessante. E seja achado nele, né? Paulo está falando. E que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, irmãozinhos queridos, não adianta você fazer boas obras, porque não são as boas obras que te vão levar para junto de Deus, e sim a sua fé, é a obediência. Então, olha, Cristo, por ser obediente, ele foi lá e destroçou a lei. Vamos ver, 2 Coríntios 5, 21. Ele fala assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ó, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não pecou, ele não podia ter morrido. Mas a sede, o vício de Satanás, de Jeová por sangue, levou Jesus para a cruz, né? E todas as acusações que existem na lei, todas elas, foram colocadas sobre Cristo. Está em Romanos 3, 23 e 5, 19. Ou seja, a justificação ocorre num tribunal de Deus em um único ato. Então, irmãozinho, você foi justificado. Ou seja, não existe mais lei para que você sofra as penalidades espirituais descritas no Velho Testamento.
Amém? Amém. Agora é você, Valdo. Amém. Pode falar, Valdo. Eu te ouvi sobre isso. Então, na verdade, né, essa justificação está relacionada a isso mesmo, né? É que eu até lembro na pregação que o Daniel fez, o pastor Daniel fez, ele explicou muito bem essa questão de ser justificado, né? Ser justificado é ser feito justo, né? Então, aos olhos, né, dos seres, seja os seres angelicais, né? Ele tem que olhar para nós, tem que olhar para nós como justos. Por quê? Porque Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos feitos justos, né? E, ou seja, nenhuma condenação há, né, sobre nós. Não há nenhuma condenação sobre nós, porque nós somos feitos justos, né? E custou muito caro isso daí. Então, Jesus Cristo, ele pagou no nosso lugar né, a nossa pena, que seria a morte, a extinção, né? Vamos dizer assim. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça. E essa palavra pereça está ligado com não seja extinto, né? Mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo, a obra dele foi completa. A obra dele, ele não colocou um pecado menor ou maior do que o outro. Não interessa se a pessoa ela cometeu um pecadinho ou se ela cometeu um pecadão, né? O que Jesus Cristo fez? Ele colocou todos nessa condição, foi justificado, porque a morte dele cobriu todos os pecados, né? E todos os pecados que o homem cometeu ou que poderia vir a cometer, né? Então, a eficácia da morte de Jesus Cristo foi isso, porque não foi com ouro nem prata que fomos comprados, mas com a morte de Jesus Cristo, né? Então, ele nos colocou nós justos. Mas a questão está na regeneração, né? Nesse pecador, ele tem novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele explica isso aí muito bem no livro de Romanos, né? Que isso aí tem uma ligação muito forte com o batismo, né? Que ele fala, sepultados com ele no batismo, né? Assim como o Cristo ressuscitou, nós teremos o quê? Novidade de vida. Então, um poder que Jesus Cristo nos dá. Ele nos dá esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Que poder é este? É o poder de, né, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, né? Conforme fala, me parece que é em Romanos, né? Esse mesmo Espírito que vai vivificar o nosso corpo, que vai atuar na nossa vida e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que nós nem sabemos pedir aquilo que nos convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então, o que quer dizer isso? Jesus Cristo, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Isso aí é uma obra do Espírito Santo, ou seja, ele nos dá toda a condição, né, de sermos realmente novas criaturas, mudar o nosso coração, e aí o nosso comportamento também será mudado. É o que Tiago deixou isso aí muito claro, né? Que a fé sem obras é morta. O que ele diz? Se a sua fé não mudou o seu caráter, ela não vale nada. Então, a sua fé, ela está centrada em algo mentiroso, não verdadeiro. Que você está tendo problemas com a sua fé, né? Porque ele falou, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, ele deixou muito claro, olha, a minha fé mudou a minha vida. É isso que ele quis dizer. Não teve uma contradição com relação ao que o apóstolo Paulo disse, né? Ele disse o seguinte, olha, a minha fé é firmada em verdade. É firmada em Cristo Jesus.
Então, pelas minhas obras, você vai ver que eu mudei, que eu sou, né? E a minha fé é verdadeira. Então, eu quis passar isso daí também. Não estou te ouvindo, pastor Hélio. Deu algum problema aí. Não, foi eu mesmo que sou meio... Quero te ouvir, pastor Weber, por favor. Glória ao Senhor Jesus. É isso, né? A fé é tudo. A fé é tudo. Porque quando o homem tem fé, as obras vão ser maravilhosas. A boa obra é algo espontâneo, não é nada forçado. Se você for querer fazer força, fazer boa obra, mas sem fé, você não vai conseguir. É o que acontece com o espírito, é o que acontece com várias religiões por aí. A pessoa quer ser bom, mas não consegue, quer fazer boas obras, mas não consegue. Por isso que Jesus disse, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E uma coisa maravilhosa Jesus diz também, se não me engano está em João capítulo 15, que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem Jesus Cristo não podemos fazer nada. Né? Então, cabe ao homem ter fé, confiar em cada ponto, em cada vírgula do Novo Testamento. Se Jesus disse assim, aquele que olhar para uma mulher e não, eu já desejei em teu coração, já cometeu adultério com ela, você pode ter certeza que se você tiver fé, você vai olhar para uma mulher e não vai desejar. E isso acontece espontaneamente. Quando Jesus entra no teu coração, quando o Senhor entra no teu coração, essas coisas saem, mas sai tudo. Tudo que é ruim sai do teu coração. Né? Eu lembro quando Jesus me libertou disso aí. Eu lembro direitinho quando Jesus. Nós éramos sócios de um clube aqui em Lavras, na cidade de Lavras. Na época eu ainda gostava de jogar um futebol, um veterano lá do time e tal. E tinha uma piscina. Tinha uma piscina lá. Um clube, né? Piscina e tudo. Aí a Dulce com as crianças, a gente ia para lá. Então teve um dia que, num domingo cheio de gente, muita moça de biquíni, aquela coisa toda. Eu fui andando, atravessando assim no meio do pessoal, tudo lá, o traje de banho, né? Quando eu cheguei do outro lado da piscina, eu olhei para cima e falei, Senhor Jesus, agora confirmou, o Senhor me libertou, agora eu posso olhar e eu não desejo mais. O Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu passei por meio de todas as pessoas aí com traje de banho, foi como se eu estivesse passando no meio de irmãs. Então, o que acontece, irmão, é aí que nós somos justificados por Cristo. A justiça de Cristo está aí, na libertação, no poder do homem ser transformado pelo poder da justiça do Senhor Jesus Cristo. E é algo muito real, é algo muito presente. Então é o que eu digo para os irmãos, nós temos que acreditar em tudo que o Senhor Jesus disse. E o pastor acabou de ler o versículo agora mesmo, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor Jesus só é pesado para a velha criatura e para o carnal. A partir do momento que você nasce de novo, é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Então, o que acontece? Isso aí é a justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer a verdadeira justiça para o homem. É de dar a condição do homem aproximar do Pai. É da condição do homem ter aquela amizade maravilhosa com o Pai e se tornar filho do Pai. Esse é o poder, a justiça de Cristo. Porque até então o homem não estava debaixo da justiça. Porque Jesus ele foi tão justo que ele deu condição do homem
chegar ao Pai. Essa é a grande... Aí que eu vejo a justiça de Cristo. É na santificação. Né? Eu vou ler um versículo aqui que está em 1 Pedro. Esse versículo é maravilhoso. Olha como Jesus trata os justificados. Olha como é que Jesus trata. Ó, está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Vou ler o 13 também. O 13, 14 e 15. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse aqui agora. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Está vendo? Jesus, ele já fala que a gente não conforma. Ele não fala assim, não, você não pode conformar, não. Olha como é que ele fala. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós bem santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Jesus, ele trata a igreja como pessoas que não se conformam com as concupiscências que havia antes da nossa ignorância. Isso havia antes, hoje não há mais. Então é assim que Jesus trata a igreja. Ele trata nós como pessoas que havia antes, que essas vontades haviam antes em nossa ignorância. Hoje não há isso mais. Então, é assim que nós temos, nós temos que acreditar. Isso aqui está escrito. Mas eu não consigo. Você não consegue hoje, mas e amanhã? E depois da manhã? E a sua fé? Vamos lá, exerça a tua fé, confia. Jesus fala, aqui na voz vocês têm mania de falar assim, o fulano falou, está falado. Jesus falou, está falado. O Senhor Jesus falou, está falado. E ponto final. É isso aí. É isso aí que o pastor Beto falou. Tem uma ligação interessante com o Efésios, né? Eu vou ler aqui o Efésios 2, né? Efésios 2, de 1 em diante, que diz assim, ó, muito interessante. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, né? Em que noutro tempo, né? Andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quer dizer, isso aí tudo era antes, isso aí, aquilo que eu falei, isso aí está relacionado com o homem, o velho homem, que é o homem carnal, né? O homem carnal, a expectativa do homem carnal, você quer saber qual que é a expectativa do homem carnal? Basta você ler Eclesiastes e ler o Provérbios. Eclesiastes, Provérbios, é a expectativa do homem carnal. É uma sabedoria do homem que veio lá, né, de Jeová. Entendeu? Então, ali está tudo ali. Agora não, né? A nossa expectativa é outra. A nossa expectativa não é de ganhar a terra, não é de ser bem-sucedido aqui nessa terra. A nossa expectativa é de sermos parecidos com Cristo. Por quê? A nossa pátria é outra, não é aqui, né? É celestial, né? Eu gosto de falar, nós fazemos parte, não deste mundo. Nós estamos todos dentro de uma embaixada aqui nessa terra. Nós estamos dentro da embaixada, estamos sujeitos às leis dessa embaixada. Então, essa aqui não é a nossa pátria. A nossa embaixada, ela é celestial. Por isso que o apóstolo Paulo chamava de embaixadores de Cristo, né? E nós estamos sujeitos às leis da nossa pátria, que é celestial. Então, portanto, Deus quer
trabalhar na nossa vida para que nós sejamos cidadãos celestiais e pessoas espirituais não carnais. Vamos crer e dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Amém. Pode falar, Weber. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, né? Aqueles irmãos que ainda estão iniciando, né? Irmãos, isso aí, não se sente constrangido e é muito difícil, não. Essa palavra é uma palavra de amor. Isso aí você pode ter certeza, se você crer, mesmo que você estiver cometendo o pior pecado que você pode imaginar. Quer dizer, a não ser a blasfêmia com o Espírito Santo, né? Mas um outro pecado terrível, você pode estar cometendo o que for. O que for. Para Jesus não existe pecado que ele não perdoa. Entendeu? Então, e Jesus não está aqui como um ditador, não te obrigando a fazer nada. Muito pelo contrário, ele te dá total liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu quero trazer uma palavra de esperança agora. Entendeu? Porque nós falamos muito de santidade, às vezes assusta, né? As pessoas assustam. Irmãos, e isso aí acontece automaticamente. Isso é algo que vai acontecer na tua vida. E a partir do momento que você tem fé e crê e arrepende o teu sagrado, essas coisas vão acontecer na tua vida naturalmente. Né? Eu contei quando eu passei na piscina, no meio das pessoas lá, com traje de banho e tudo, aquilo aconteceu naturalmente na minha vida. Quando eu cheguei do outro lado, eu falei, meu Deus, mas não é que o Senhor fez essa obra maravilhosa na minha vida? Né? Foi o que aconteceu. Aconteceu quando eu percebi, Jesus já tinha me libertado. É assim que acontece. Não temas. Aqui não fica preocupado aí. Ai, meu Deus, mas... Não. É muito simples. É só você acreditar. Só você acreditar em tudo que Jesus fala. Eu sou um adúltero, né? Eu sou um adúltero. Mas Jesus fala que o adúltero não herdará o reino de Deus. Ué, se ele fala isso, porque ele vai me transformar. Ele tem poder para isso. É só você acreditar nisso aí. Que ele tem poder para justificar você diante do Pai, através do poder dele na tua vida. E como Jesus vai te justificar? Antes o acusador vem falar que um dia você adulterou, né? Mas Jesus vai falar, não, hoje ele não adultera mais. Ele foi transformado, ele foi liberto por mim. Amém. Entendeu, meus queridos irmãos? É amor, Jesus é amor. Não pensa você que ele vai ser um ditador que você tem que fazer. Não, você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é ter fé nele e acreditar no que ele fala. O que eu fiz. Você sabe qual é o versículo que mais me ajudou, pastor Hélio, quando eu me converti? É um versículo que assusta uma multidão de gente, que está em 1 João capítulo 8, 1 João capítulo 3, versículo 8. Foi o versículo que mais me ajudou quando eu comecei a conhecer o Senhor Jesus. Eu li lá, quem comete o pecado é do diabo. Falei, opa, porque o diabo peca desde o princípio, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você sabe o que Jesus fez comigo nesse versículo? Ele me mostrou a enfermidade que estava, ele me mostrou a enfermidade que eu tinha e me deu o remédio para curar a enfermidade. Quando eu li esse versículo, eu falei, não, peraí, eu sou filho do diabo, não sou filho de Deus, não. Eu vivo do pecado. Só que no mesmo versículo, Jesus me mostrou, ele me deu a cura. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer, sabe, esse terrível mal que tem no teu coração, que se chama pecado, aí veio o Filho de Deus para desfazer isso aí, essa obra maligna do teu coração. Eu acreditei, e naquele versículo ele me mostrou a minha enfermidade, por que eu vivia tão mal, e me deu o antídoto, né? O remédio para a cura. Um único versículo desse tamanhozinho. Então aí eu notei que eu não era filho de Deus, que eu vivia no pecado, mas que eu podia muito bem, era só tomar do remédio para me curar dessa enfermidade tão terrível que se chama pecado. Então é por aí. O que eu quero deixar para os irmãos que estão participando e dos que ainda vão assistir, que ainda vão ouvir essa gravação, confia no Senhor Jesus Cristo, porque o acusador vai estar, nesse momento, ele pode estar te acusando aí, entendeu? Ele pode estar te acusando, mas quem é ele, né?
Ele é tão fraquinho diante do poder do Senhor Jesus Cristo, meu querido, que aqui não adianta. Amém. Porque Jesus, ele tem poder. Ele tem poder. É só ter fé e acreditar no que ele fala. Mesmo que isso dói na tua alma, dói em você, mas acredita. Acredita no que ele fala. Né? Mesmo que você ache impossível. Quantas coisas que eu fui liberto que eu achava impossível para mim. Esse dia mesmo lá da piscina, quando eu cheguei do outro lado, eu levei susto. Levei um susto. Falei, Jesus, mas não é que o Senhor me libertou desse mal tão grande que eu tinha no meu coração. Então, meus queridos, é isso aí. Confia no Senhor Jesus e não vai perder sono por causa dessa palavra, não vai dormir. Agora, essa noite eu tenho certeza que você vai dormir o melhor sono que você já dormiu na tua vida. Mas você bota a cabeça no travesseiro e vê que tem um Deus que está cuidando do teu coração, que te ama e que não é um ditador, não. Muito pelo contrário, ele veio para nos libertar da liberdade. Ok? É isso que eu tive para transmitir aí, porque é uma palavra forte, né? É uma palavra muito forte, mas que alegra o nosso espírito, a nossa alma, que nos traz esperança, né? De ter uma vida maravilhosa em paz e cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Amém. Vou só caminhar aqui para o final. Também quero deixar uma mensagem aqui. Se você, porventura, chegou aqui nesse vídeo tal, e tem dúvidas sobre essas questões da justificação, eu queria que você soubesse o seguinte: a fé, ela é fundamental para que você passe de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Então, a fé é o começo, Então, quando você crer em Cristo de todo o teu coração, toda acusação contra você é retirada. Todo castigo que você mereceria por causa do pecado é retirado. Depois você vai lá na sua Bíblia e leia Hebreus capítulo 10, verso 14. Tem mais uma consequência muito interessante quando a gente tem fé. A consequência é a paz com Deus. Você se reconecta a Deus. Você entra para dentro de um contexto onde Deus fica ligado em você e você fica ligado em Deus. Então você vai procurar esses versículos depois, Atos 13, 38 a 39 e 26, 18. E Romanos 5, de 1 a 10. Você vai ver que interessante que é. E a consequência mais gloriosa de todas, da justificação, é que você sai da condição de vizinho e passa a ser filho. Você não é mais o filho do vizinho. Agora você passa a ser o filho do dono da casa. Então, entra no processo de adoção. Você é adotado por Deus. Isso você vai encontrar em João 1,12, Romanos 8, 15 e 16, e Gálatas 3, 26 e o verso 24. Tá bom? Só para registrar aí, depois você procura para a gente poder encaminhar. Então, meu querido, se você está ouvindo pela primeira vez esse assunto, saiba que existe uma condenação para você. Mas quando você crê em Cristo, essa condenação ela é desfeita. E aí você fica justificado, ou seja, diante do juiz não haverá mais um dedo acusador. Tá bom? Então, vamos encerrar por aqui, né? Não sei se o Valdo, o Weber quer ainda deixar mais alguma mensagem, fiquem à vontade, tá bom? E vocês aí que mandam. Eu acho que já foi bem colocado, Tá. né, pastor Hélio? É um assunto muito interessante, é fundamental, né, esse conhecimento. Aí. Amém. Glória a Jesus. Olha, eu sugiro que vocês, quem está estudando, né, leia. Esse livro ele é bem grosso, ó, dá uma olhada aí. Ele é bem grosso, mas é um livro relativamente barato e tem muita informação a respeito da obra salvadora do Senhor Jesus. Então,
E outra, esse Wayne Gruden, dá para ver aí? Esse sujeito ele tem uma sensibilidade maravilhosa, uma coisa do Espírito Santo de Deus. Ele faz umas digressões maravilhosas, eu sugiro que vocês leiam, tá bom? Fique à vontade aí. Bom, então vamos encerrar agora. Eu vou encerrar. Eu tenho esse livro. Você tem, né? Eu tenho. Então eu vou encerrar agora com uma oração e aí depois a gente encerra fora da gravação, tá bom? Fecha seus olhos aí. Senhor Jesus, se tem alguém assistindo essa gravação aqui, Senhor, que o Senhor possa atingi-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa se fazer presente na vida dessa pessoa que está, porventura, assistindo agora. Deus querido, nós amamos a Tua palavra e amamos o Teu evangelho, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor atinja essas pessoas, abra o coração delas para a Tua mensagem, para a Tua palavra, para a Tua salvação. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias dos nossos irmãozinhos aqui da igreja, que o Senhor nos abençoe a todos e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Para a gravação aqui.